Voltei para esse canal. Hoje vou ali. Vocês podem ver que eu estou um pouco vermelha, estou um pouco corada hoje. Por quê? Porque hoje eu vim falar sobre um país que tem dentro da sua bandeira a cor vermelha. Então, por isso que eu vesti essa roupinha aqui, diferente. Eu botei um batonzinho. Em função do nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje vai ser sobre esse país que acredito que você nunca ouviu falar, ou se ouviu falar foi por mim, até porque antes de eu vir para cá também era um país que eu não tinha nunca ouvido falar. Então hoje eu vim desvendar várias curiosidades e vários fatos sobre o país de Gales, esse país pequenininho, bem pequenininho, dentro da Grã-Bretanha. Então sejam bem-vindos ao meu canal. Quero mostrar onde se localiza o país de Gales, para tirar todas as dúvidas que tem na sua cabeça, saindo aqui do Brasil, América do Sul, indo por aqui pela África, subindo, nesse pontinho azul é onde eu tô. É isso aí. Então aqui, Wales, seria país de Gales em inglês, vamos para lá. Então, esse paizinho aqui, esse pequenininho aqui do lado esquerdo, está o país de Gales. Do lado direito aqui temos aqui, na verdade, onde eu estou localizada é o sul de Gales, chamamos. Aqui Pembroke, que é uma área bem bonitona, bem bonita. Tem um Snowdonia, que é um parque nacional gigantérrimo e lindo. E estamos aqui, aí dá para ver Londres, Inglaterra, tem Cambridge, tem Brighton no sul. Para lá para cima nós temos a Escócia, essa é a região da Escócia, Edinburgh, Glasgow, e aqui à esquerda nós temos a Irlanda e lá em cima a Irlanda do Norte. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse país, né? País de Gales. Por que chama País de Gales? Eu não vou saber, me desculpe. Mas o País de Gales, em inglês, que nós chamamos aqui, é o Wales. Wales é bem parecido como a gente pronuncia aí a baleia, né? Whale. Mas enfim, hoje nós vamos falar um pouco de como começou esse país, onde está localizado, população, essas coisas mais estruturais, básicas, para você saber mais ou menos onde eu estou morando aqui por mais ou menos 2 anos. Então, esses vídeos que você já viu até hoje, pessoas que estão mostrando o país de Gales, são geralmente as pessoas que moram na Inglaterra e que estão aqui passando uma semana, passando uns dias aqui e mostram mais ou menos a parte um pouquinho do país de Gales. Mas hoje, esse vídeo é o primeiro vídeo que você vai ver referente ao país de Gales, referente de como viver, de como é a vida aqui no país de Gales. E aí, outro vídeo eu vou fazer referente a vida com mais detalhes de como eu vivo, de como nós vivemos aqui no país de Gales e com algumas curiosidades e peculiaridades. Então, para começar, vamos falar sobre... Na verdade porque eu nunca escutei falar sobre esse país. De onde se escondeu esse país, né? O que acontece é que o país de Gales existiu milhares de anos atrás, existem muitos mistérios referentes a esse país, por ter uma cultura interrompida, né, no meio aí do processo. Então, o que acontece é que esse tempão que a gente passou aí sem saber do país de Gales, teve culpa de alguém, que eu vou falar mais na frente. Mas, na verdade, agora a gente vai falar sobre de como começou, né? País de Gales, existem aí registros do período romano. Na verdade, os ingleses, eles acharam que queriam expandir o território deles e chegaram aqui por volta de 1066. 1066, ou seja, milhares de anos atrás, e que quando eles chegaram aqui, já encontraram vestígios, ou seja, tipo, coisas de 1000 anos atrás, vestígios do período romano, ou seja, os romanos chegaram aqui. Então, se você andar por aqui, passear para cima e para baixo, você vai ver uns paredões assim bem velhos, umas ruínas, e você vai entender o porquê, porque na verdade essas ruínas são patrimônios, são protegidos, né? E
porque eles são parte do período romano, são vestígios do período romano. Então, o país de Gales, ele nós estamos hoje, pelo menos que é a última pesquisa que eu fiz, nós temos em torno de 3 milhões de habitantes. 3 milhões, gente, 3 milhões. Nós somos o bebê, nós somos o pequenininho daqui da Grã-Bretanha. Então, tipo, 5 mil na Escócia, não sei quantos mil na Irlanda, já esqueci. Mas aqui somos mais ou menos 3 milhões. Eu sou de Maceió, Alagoas, então mais ou menos a população que nós temos em torno do território alagoano, para você ter noção de como aqui é pequenininho. Mas, enfim, o país de Gales, como nós estamos dentro do Reino Unido, né? País esse, na verdade, território esse, regido pela nossa querida Rainha Elizabeth, que está aí pelos seus 138 anos. E que o filho dela, o Charles, ele é o príncipe deste país, né? O príncipe Charles é o príncipe e ele é conde de Cornwall e outras cidades aí pela Inglaterra. Então, é mais ou menos isso. Então, temos a rainha, que fica lá em Londres, naquele palácio super chique. Não sei se vocês já viram, se já viram a foto, vou mostrar aqui a foto dele, de onde ela mora. Inclusive, existe a possibilidade de você, ó, já saindo do assunto, né? Inclusive, existe a possibilidade de você ir visitar esse palácio, dias de visita, geralmente acontece no verão. E se não tiver disponível, você pode ver o estábulo da família real. Existe essa possibilidade também. Saindo um pouquinho, mas como estamos falando um pouquinho da família real, é isso aí. Então temos a Elizabeth, que ainda está viva, hoje, 2021, e tem um filho dela, que é o Charles, que é o príncipe de Gales, né? O Prince Charles, Prince of Wales. E, então, se temos a rainha, então não temos presidente, né? Então, o que acontece é que em todos os países nós temos os primeiros ministros, é o que manda e desmanda de acordo com o que eles pensam, mas a rainha tem que pensar primeiro, eles têm que aceitar mais ou menos o que, né? Mas geralmente são eles que decidem e fazem acontecer. Então, o primeiro-ministro de Gales é o Mark Drakeford, e tá aí como é que se chama? Tá regindo aqui a área, o país de Gales desde 2018. Então, o Mark Drakeford, ele é do partido Labour. E ter mais ou menos um sentido do porquê eu estou vestida de vermelho. Vou mostrar para vocês aí, ali na bandeira de Gales. A bandeira de Gales é constituída, na verdade, reconhecida pela... Eu tenho que anotar aqui, eu tenho uma anotação, vocês já perceberam, né? Tô aqui no olho do gato. E as cores do país de Gales, vermelho, branco e verde. Branco e verde seriam, na verdade, as cores que representaram o período Tudor. Tá a fim de saber o período Tudor? Pode pesquisar, porque eu não sei não. É o período Tudor. E o dragão significa esse símbolo de fortaleza, esse símbolo que representava o exército Tudor. Exército real, tudo. Então, mais ou menos, esse é o que eu pude pesquisar, pude ver do que se refere a esse dragão dentro de uma bandeira. Voltando um pouquinho, né, do que a gente estava falando sobre o começo, né, do país de Gales, por volta de, em torno de 1483, um herói da área, um chefão da área, lutou pelo trono, né? Como se fosse o rei, né? O rei de Gales. Ele conseguiu, tudo certo, vou colocar o nome dele aqui, que eu não consigo pronunciar. E existiu várias pessoas odiando ele, porque ele foi o primeiro galês no trono. E o que acontece é que a galera inglesa estava por aqui, tipo, morrendo de raiva, morrendo de ódio e atacando o castelo de Cardiff, que foi aí a cidade onde começou tudo, né, basicamente. Então, o que acontece foi que eles, com raiva, com ódio, com inveja desse cara, eles fizeram várias leis. Dentro dessas leis penais, eles
proibiram as pessoas a falarem galês. Ou seja, tiraram os direitos totais dessas pessoas. Eles, o rei, né, o rei galês, ele falava em galês, ele tinha as leis dele dentro do castelo de Cardiff, mas da portinha ali para fora eram as leis inglesas que estavam regindo. Então, uma das leis foi que estava permanentemente proibido, permanentemente, estava proibido falar o galês, ou seja, com pena de morte, se caso você falasse. Então, você teria a obrigação de falar inglês. É isso mesmo. Então, foi isso que eu falei bem no começo do vídeo, que essa língua, ela foi como se fosse sofrer uma ruptura gigante. As pessoas, as crianças na escola, elas levavam muita palmatória nas mãos, sofriam bastante porque não se comunicavam, não podiam mais se comunicar em galês, somente em inglês. E aí dentro dessas leis existiu que, tipo, essas pessoas não podiam comprar terras em território inglês, elas não podiam carregar armas indo para cima e para baixo, elas teriam que não carregar armas, naquela época podia qualquer um usar, né? Então isso foi proibido, então essas pessoas sofreram essa ruptura da cultura mesmo, né, da comunicação galesa nesse período. Demorou bastante para poder eles recuperarem isso, e aí já foi bastante tarde, né? Porque já muitas pessoas daqui saíam de Gales para a Inglaterra em busca de trabalho e voltavam falando inglês ou não voltavam. Então, o país de Gales sofreu esse período bem difícil. Então, hoje, o governo tenta muito recuperar isso, né, esse tempo perdido, essa língua, e colocar, tipo, em prática essa língua. Acredito que pode levar aí uns anos para que isso possa retornar. Não sei se isso vai acontecer algum dia, mas foi isso que aconteceu.